Olá, doutor Almir, que honra tê-lo aqui. Eu que sou fã do doutor. Vamos ver se hoje essa live dá certo. Enviar aqui os aviãozinhos. Ontem nossa live bugou, né? O Instagram não colaborou. Olá, pessoal. Oi, gente. Esperar o pessoal entrar. Ontem... Oi, Bru. Ontem já estávamos aqui quase em 45 pessoas. E... o Instagram resolveu não colaborar, né, com a nossa live. Tava tão legal o nosso bate-papo. Esperar aqui o pessoal entrar mais, pra gente começar a conversar um pouquinho. Diogo Alcântara, meu amigo aqui de Maceió, não é advogado, mas está enviando solicitação para participar da live. Vou te chamar em outra live, pra gente conversar aqui. Oi, Bá. Olá, Dani. Já entraram, já enviaram caixinha de perguntas aqui, foi? Marido entrou também. Entrei só para dizer que você é muito linda e competente. Obrigada, marido. Ontem a gente estava falando um pouquinho sobre as dificuldades, né, do meu início na advocacia. Ver se eu dou incentivada em vocês que estão iniciando, que estão migrando de área, as dificuldades que eu enfrentei logo no meu início e as oportunidades que eu vislumbro aí para vocês, com todas as modificações e todas as benesses que o INSS Digital nos trouxe. Falou. Esperar o pessoal entrar, gente. Enviem os aviãozinhos para o pessoal que estava ontem na live, que vocês convidaram, para ver se eles entram hoje também. Fiquei triste ontem que a gente não conseguiu falar tudo, né, doutora Sandra? Vamos enviar aqui os aviãozinhos para iniciarmos. Doutora Heloíse. Tá legal, gente. Hoje tá travando. Uli. Doutora Isadora. Doutora Nádia. Doutora Dani. Doutora Fernanda. Que bom, doutora. Ontem você não conseguiu, mas hoje estamos aqui juntas. Tá ótimo, né? Então, vamos começar. Esse horário não é um horário tão bom, né? O pessoal saindo do expediente, se dirigindo às suas casas, mas vamos tentar compensar o caso fortuito de ontem, tá? Ontem eu falei um pouquinho para vocês sobre o que eu considero sobre sucesso, né? Que o sucesso é muito individualizado, ele tem que andar ali em consonância, em paralelo com a sua situação pessoal, né, com a sua vida, com as suas possibilidades. A gente não deve se cobrar tanto e ficar se baseando no sucesso, principalmente do que a gente vê aqui no Instagram, né? A gente sabe que aqui as redes sociais, as pessoas acabam mostrando só
o que querem mostrar. E por isso também eu resolvi vir aqui conversar um pouquinho com vocês, porque às vezes eu mostro aqui o meu dia a dia, os meus processos, né? Vou fazendo um city tour às vezes com vocês aqui no escritório, de forma leve, de forma que vocês compreendam, né, que a advocacia previdenciária tem os seus percalços, né, tem as suas dificuldades, mas que a gente tem que levar aqui de forma leve, doutor Fred, de forma leve, para que exista uma produtividade dentro do escritório. Sempre falo que para quem não tem escritório, precisa haver também um planejamento estratégico, né? Costumo falar que os sonhos são bem diferentes de objetivos, né? Sonhos é o que você inicia ali a sua jornada para começar a traçar metas através de uma ordem cronológica, a doutora Polly, através de uma ordem cronológica ali, para que você venha alcançar aquele objetivo. Então, o sonho é o ponto de partida, né? É o momento que você começa a pensar, né, no seu futuro, seja de curto prazo, médio ou longo prazo, e aí você precisa tratar, né, aquele percurso, aquele processo, e traçar estratégias para que vocês alcancem o objetivo de vocês, tá? Então, sonhos são bem diferentes de objetivos. Sucesso bem individualizado, não se comparem à advocacia de ninguém. Tratem a advocacia, não se maltratem, gente, achando que tudo é perfeito, né? Que tudo aqui acontece da forma como a gente mostra. As pessoas esquecem um pouquinho de mostrar todas as dificuldades e o tempo, né, que foi necessário para que se alcançasse aquele objetivo, tá? Então, não se comparem, não se maltratem. Toda advocacia de sucesso dentro das suas possibilidades é uma advocacia que exige suor, exige esforço, exige traçar metas, exige decepções. Eu mesma já pensei várias vezes em desistir da advocacia previdenciária durante o meu percurso, o meu processo, e eu ainda me mantenho no processo, eu ainda possuo sonhos e traço metas para chegar ao meu objetivo, tá? E durante esse meu percurso, eu pensei várias vezes em andar para trás, tá? Me vitimizei algumas vezes, analisando as possibilidades e as oportunidades de outras pessoas, tá? E comecei a ver que as oportunidades aparecem para todas as pessoas. Precisa que você saia da sua zona de conforto, precisa que você comece a se mexer, tá? E aí eu vou mostrar aqui ao final alguns livros para vocês que me ajudaram e me ajudam. De vez em quando eu reviso eles, quando eu tô desmotivada por algum motivo. Eu reviso eles, dou uma olhadinha para que eles me tragam ânimo e me lembrem, né, sempre que eu ainda estou no processo, que o processo ainda faz parte da minha vida, tá? Tô aqui com um estudo americano, né, pela Universidade de Stanford, que esse estudo, né, comprovou que existe uma conexão entre o aumento da criatividade em até 60% e o ato de caminhar, tá? Eu trago isso como ato de caminhar para nossa vida, nossa vida previdenciária aqui, né? Você precisa caminhar para que você venha ter criatividade, tá? Ideias para colocar em prática dentro aí da sua jornada, né? O escritor aqui, ele fala que eu mesmo, antes de saber disso, quando não sabia o que fazer, saía para dar ao menos uma volta no quarteirão e observar as casas, as pessoas e a natureza. Esse ato gerava em mim pensamentos criativos. A partir do momento que você se predispõe a sair do seu conforto, da sua zona de conforto, a levantar ali da sua casa, caso você não tenha escritório físico, ou do seu escritório, porque eu costumo falar que os clientes previdenciários não chegam inicialmente no seu escritório, você precisa aparecer, né? E o aparecer hoje tem diversas formas de prospecção. A captação indevida, que a OAB tanto fala, é muito diferente da prospecção dentro ali do Código de Ética da OAB, tá? Então, existem formas de prospecção, formas de vocês caminharem, forma de vocês... Quanto mais vocês caminham em direção
ao que vocês almejam, vocês vão ver que as oportunidades vão se abrindo e que as ideias vão fluindo. Cada vez mais que eu percebo que eu me movimento, que eu saio da minha zona de conforto, possibilidades me aparecem, né? E eu começo a ter ideias criativas, sim, de estratégias de prospecção, estratégias de gestão, né? Estamos aí com esse mundo virtual, com essa internet, Instagram, Facebook, redes sociais, que nos fazem, às vezes, tentar prospectar na internet, mas eu costumo falar que isso aqui que a gente está vivendo, essa internet, ela tem que ser secundária, tá? Ela tem que ser secundária ao que você faz na sua vida real. Tem que agregar ao que você faz no seu dia a dia para prospectar clientes na sua vida real aqui, né? Para você correr atrás dos seus clientes na sua vida real, tá? Então eu percebo, gente, que na minha vida, sempre que eu saí de casa e fui caminhar na direção dos meus objetivos, parece um pouquinho de clichê, mas eu sempre vi que as oportunidades se abriam, né? Nunca foi sorte, sempre foi muito trabalho, muito suor, muitos nãos, muitas decepções que me acometeram aí esse meu período, né? Da advocacia previdenciária. Ontem eu falei um pouquinho para vocês das minhas dificuldades que eu vou tratar aqui hoje inicialmente, né? Eu não tinha carro quando eu comecei a advogar na advocacia previdenciária. Eu pegava aqueles carros de lotação. Falei para vocês que eu tenho uma família que tem uma condição financeira ok. Não vou dizer aqui para vocês que eu comecei do zero, né? Que não era a minha realidade. Mas eu não tinha carro quando eu iniciei a advocacia previdenciária. O meu primeiro carro quem comprou fui eu, não foi dado, né? Então comprei o meu carro com o meu suor, né? Mas antes disso eu pegava aqueles carros de lotação, eu pegava esses carros, me dirigia para o interior. O primeiro escritóriozinho de prospecção que eu abri em um interior aqui de Alagoas, ele não deu certo e isso me frustrou muito, né? Porque eu dedicava ali meus dias, saía de casa às 5 horas da manhã e pegava esses carros de lotação, ia para o interior, dormia 2 dias no interior para prospectar esses clientes através desse pontozinho que era bem barato, geralmente é bem barato, esses pontos que eu alugo, e acabou não dando certo. Isso frustra demais, tá? Eu disse, esse não é o caminho, mas ao mesmo tempo alguma coisa me dizia que eu tinha que me manter firme ali, tá? Falei para vocês do acesso digital que vocês possuem hoje. Hoje, né, o processo administrativo ele é todo digital. Na minha época eu perdia muitos clientes porque eu não tinha essa facilidade que vocês possuem hoje desse acesso digital e desse acompanhamento digital dos processos. Minha advocacia previdenciária, ela alavancou, né? Eu sempre trabalhei no previdenciário, exclusivamente com o previdenciário, mas eu percebo que a minha advocacia, ela alavancou depois desse acesso digital, tá? Vou colocar aqui o carregador para não correr risco da gente parar a live novamente. Tá travando, gente? Eu tá ok? Me respondam aí se tá tudo ok, se tá travando. Tá ok? Doutora Thaís. Tá, então a gente precisa parar de se vitimizar, primeiro de tudo, tá? Precisa traçar metas para se chegar, sonhar, traçar metas para se chegar ao objetivo. E voltando para as dificuldades, na minha época, como não tinha esse acesso digital, eu perdia muitos clientes, porque a gente só agendava pelo 135, os clientes se dirigiam ao INSS, né, sozinhos. Na minha época, como eu comecei a ter uma demandazinha, então eu não tinha como acompanhar todos esses clientes no INSS. Para pegar cópia do processo administrativo era um sacrifício, porque a gente tinha que levar um CD para a agência. Não tinha esse atendimento preferencial como tem hoje em dia para os advogados, então a gente tinha que ir para a agência, sentar lá, perdia manhã, tardes, levando esses CDs para pegar cópia do processo administrativo, para muitas vezes o cliente entregar aquele processo para um outro advogado. Muitas vezes, como eu falei para vocês, existiam aqueles advogados que a gente chamava de porta de INSS,
né? Esses advogados, às vezes, eles ficavam na porta do INSS ou mandavam alguém ficar na porta do INSS. Quando o cliente saía do INSS, tinha alguns escritórios perto do INSS, aquele pessoal já arrastava aquele cliente que você tinha agendado para outro advogado, mesmo você já estando com um contrato, aí daqui que você pegasse o CD, que fosse pegar a cópia do processo administrativo, outro advogado já se adiantava com o que o cliente estava entregando a ele e dava entrada na Justiça Federal. Quando era indeferido, né? E quando era deferido, eu levava vários calotes, porque esses clientes achavam que só o fato da advogada ter pego a documentação e ter ligado para 135 e ter preparado todo o processo, dizendo o que eles levassem, o que eles deveriam levar, o que não deveriam, não era trabalho, né? Eles tinham aquele direito e fim. O advogado não tinha feito nada. Então era muito difícil você advogar na área previdenciária nessa época que eu iniciei, que foi lá em 2011 para 2012, tá? 2011 por aí, quando eu tirei a minha OAB. Então são quase 10 anos de advocacia previdenciária. Se vocês entrarem lá no meu TRF, vocês vão ver a diferença do meu tempo antes do INSS Digital e do meu tempo pós INSS Digital, tá? Mas isso não me desestimulava, me entristecia. Durante esse período eu continuei na advocacia previdenciária, mas parei, entrei em cursinho, fiz um concurso para Procuradoria Municipal, tentei, doutora Dani, tentei algumas vezes concurso, né? Eu só queria, para vocês verem, assim, eu fiz concurso de procurador. Por quê? Porque eu queria me manter na advocacia previdenciária e esse concurso de procurador de município, ele me permitiria me manter ali na militância, na advocacia previdenciária, tá? Então, eu sempre estudava à noite, trabalhava o dia inteiro, enfim. Tive muitas dificuldades, como falei para vocês, me frustrei, sentia muito desestimulada, mas persisti, né? E aí falo para vocês que vocês possuem a faca e o queijo na mão. Vocês possuem hoje esse INSS Digital, o SAGE para os locais que tem convênio da OAB ali com o INSS, você tem todo o controle do processo daqueles seus clientes, é praticamente um processo fechado, uma pasta fechada, e daí vocês precisam traçar estratégias para que vocês consigam prospectar e consigam as melhores estratégias para dar andamento àquele processual para aquele processo. Precisam verificar primeiramente como funciona a jurisdição de vocês. A jurisdição de vocês é uma jurisdição célere? É célere, tá? Então aqui a minha jurisdição é célere. Então o que é que eu faço? Todos os indeferimentos eu judicializo, tá? Mas eu sei que tem algumas jurisdições que o processo é bem moroso. Então você tem que traçar estratégias para se manter no processo administrativo. Costumo dizer que os benefícios por incapacidade são dificultosos de você se exaurir as vias administrativas. Por quê? Porque eles se mantêm muito adstritos ao laudo, né, para dar ali o parecer de deferimento ou indeferimento. Então vocês precisam traçar estratégias para quem tem um judiciário moroso para poder retornar para o administrativo com documentações mais robustas ali que comprovem a incapacidade daquele segurado. Tá? Falei para vocês ontem também, acho que é o que vocês conseguiram me escutar com relação a isso. Se aquele segurado chegou para você com um raio-x, com alguma documentação que você está vislumbrando ali que pode ser constatado incapacidade, mas que ele não está com documentação que comprova a incapacidade de forma tão robusta, né? Vocês podem solicitar uma tomografia, uma ressonância, para que eles possam fazer esses exames. Aqui no meu escritório eu tenho parceria, já falei para vocês, com médicos, com clínicas especializadas nesses exames de imagem. Tenho desconto nessas clínicas, tenho desconto em consultas médicas. Isso tudo eu construí durante o meu processo. Não é de uma hora para outra que você vai conseguir construir e fazer de uma forma que o seu escritório comece a gerir ali sozinho, que fique tudo redondo, né? Então vocês precisam ter paciência, precisam ter calma, tá? Para que a coisa ande. Metas cronológicas, metas programadas, tracem ali uma linha do tempo. Hoje eu tive uma mentoria que eu dei para uma amiga, né? Vou dizer amiga, conheci ela aqui na internet
e acabou que a gente fez uma mentoria e a gente traçou uma meta cronológica ali para ela, né? O que é que ela precisa para abrir o escritório, o que é que ela precisa depois que ela abrir o escritório, qual o fim que ela quer, né? Qual a meta que ela precisa cumprir, as metas que ela precisa cumprir para determinado objetivo, tá? Então isso é muito importante para a construção desse processo, tá? Então, tracem estratégias dependendo de como funcione aí o processo administrativo de vocês, como funciona o judiciário de vocês, conheçam os enunciados, né, do INSS. As aposentadorias especiais têm muita coisa legal para quem advoga aí com aposentadoria especial no âmbito administrativo. Então, conheçam os enunciados da junta lá de recursos da autarquia, conheçam as jurisprudências da TNU, TRU, né, que é o que vai tratar ali do seu processo no âmbito dos juizados especiais federais. Conheçam as outras jurisprudências, né, de TRF, do seu TRF, jurisprudências STJ, STF também, logicamente, para que você possa traçar estratégia se você vai manter na via administrativa. As aposentadorias especiais, eu costumo falar que às vezes vale a pena você manter na via administrativa, porque tem muita decisão mais favorável nos enunciados ali da junta de recursos do INSS do que no próprio judiciário. Então, às vezes você tem ali um processo administrativo que você consegue reconhecer um tempo especial através dos enunciados, e aí tem outro períodozinho que eles não reconhecem, mas que o entendimento jurisprudencial é favorável. Então, é bom que vocês reconheçam aquele período em via administrativa e depois vocês se dirigem para o judiciário só para o reconhecimento do outro período em atividade especial, né? Que vai ser favorável através das jurisprudências e dos entendimentos ali dos outros tribunais, tá? Conheçam também a parte da turma recursal da jurisdição de vocês, como entendem, né? Apesar, isso é muito importante também, com relação principalmente aos benefícios por incapacidade. Existem diferenças de entendimento na própria turma recursal da jurisdição de vocês, então é muito necessário que vocês tenham esse entendimento. Quando vocês conseguirem entender que é importante o advogado previdenciário traçar estratégias dentro do processo, na via administrativa, na via judicial, vocês vão ver que isso traz uma recompensa financeira grande para vocês na advocacia, tendo ou não escritório físico, tá? Falei para vocês das minhas dificuldades com relação ao procedimento administrativo com o recebimento de honorários. Na minha época, antes dessa parte digital aí do INSS, porque eu não recebia praticamente administrativo. A nossa vida era esperar o cliente chegar com a negativa, porque a gente praticamente não fazia parte do administrativo, a gente só ligava para o 135. Isso dificultava demais a nossa vida, como eu falei no início da live, tá? Então, ai, Polly, também, você vem em fevereiro, vamos marcar várias coisinhas aqui em Maceió, tá? Estou esperando. Então, isso para vocês monetizar agora é muito mais fácil do que na minha época. Eu fui na raça mesmo, trancos e barrancos, sem conseguir monetizar com procedimento administrativo. Gente, vocês possuem a faca e o queijo na mão. Só é vocês saberem prospectarem, traçar estratégias nos processos, tá? A faca e o queijo na mão que eu digo é porque vocês têm como cobrar pelo procedimento administrativo. O cliente assinou o contrato, você deu entrada ali na via administrativa, o processo está todo ali no seu SAGE. O cliente ver que você efetivamente está trabalhando ali no procedimento administrativo dele, certo? Então ele fala, não, a doutora está realmente trabalhando no meu processo, ela não só ligou para o 135, como acontecia anteriormente, para que ele venha a reconhecer o seu trabalho, que na minha época não havia esse reconhecimento no meu início, tá? Então, por isso que eu digo que a minha advocacia só começou a alavancar mesmo na parte dos processos administrativos nesse período, depois dessa parte digital do INSS. Prospectem, tracem metas de prospecção. Vou dar algumas dicas aqui de prospecção, tá? Durante a pandemia,
Eu percebi, a gente não tinha como fazer os atendimentos presenciais, e eu costumo falar que cliente previdenciário a gente não despreza, tá? Cliente previdenciário sempre tem que fazer banco de dados desses clientes, seja porque aquele cliente que você atendeu não possui o implemento das condições relativas a um determinado benefício, principalmente os benefícios programados com relação à idade, carência, tempo de contribuição. E aí vocês precisam ter um banco de dados de clientes com expectativa de direito, tá? A OAB, ela proíbe que você fique mandando aleatoriamente mensagens para pessoas, né, oferecendo uma gama ali de ações, né, vendendo os seus serviços, mas não proíbe que você, dentro dos clientes que lhe procuraram, dentro daquelas pessoas que lhe procuraram no seu estabelecimento, no seu escritório, você monte um banco de dados e você se faça presente, se faça lembrado sempre. O que é que eu faço aqui no meu escritório? Eu tenho lista de transmissão, eu tenho lista de transmissão dos meus clientes ativos, então quinzenalmente, semanalmente, a gente manda uma mensagem se disponibilizando a esclarecer algum assunto oriundo à ação que está tramitando aqui, seja no administrativo ou seja no judicial, tá? Então, isso daí, eles veem, é a arte de encantar o cliente. Aquele cliente satisfeito, ele vai lhe trazer outros clientes. Aquele cliente satisfeito, ele vai lhe trazer um primo, um irmão, um amigo, um vizinho, que ele sabe que você está dando sempre uma satisfação, uma mensagem simples. Olá, o escritório tal está disponível para atendê-lo e passar algumas informações do seu processo. Seu processo está em tramitação, estamos tomando todos os cuidados necessários para que o senhor obtenha êxito. Qualquer novidade entraremos em contato, mas estamos à disposição para atendê-lo, tá? Tem alguns processos que demoram na tramitação ali, aquele cliente deixa o processo lá, esquece às vezes um pouco, às vezes quando você acha que... Vou dar um exemplo nas ações da vida toda aqui, revisão da vida toda. Eu tenho clientes que sabem que vou ter que esperar ali. STF acabou de julgar, né, há uns meses atrás, a repercussão geral do tema. E aqueles clientes sabem que vão ter que esperar 1, 2 anos, mas eles vão estar na minha lista de transmissão dos meus clientes ativos. E sempre que eu mandar uma mensagem, eles vão saber que eu estou preocupada ali com o bem-estar do processo dele, com eles, entendeu? E aí eles indicam, ó, doutora Mariana, tem um cliente aqui que está precisando de um vizinho que está precisando de um benefício ali por incapacidade, e aí já liga. Isso na pandemia me salvou, tá? Essas listas de transmissão, quando eu mandava, eu percebi que na semana sempre alguém me respondia aquela lista de transmissão, me passando um contato de algum cliente, tá? Então, essa parte aí dessa lista de transmissão, a gente tá vendo cada vez mais a nossa advocacia tá se tornando digital, os atendimentos estão se tornando até de forma não presencial, né? Eu mantive isso na gestão do meu escritório, inclusive, se eu ia toda semana, eu mandava alguém toda semana atender em algum escritório de prospecção ou fazer algum atendimento em algum outro local. Nesses escritórios de prospecção, eu diminuí as minhas idas, a produtividade aqui aumenta, porque a gente diminui o tempo de locomoção para esses locais, e acaba que você consegue fazer os atendimentos virtualmente, e da próxima vez que você vai, você pega a documentação do cliente e o cliente retorna, tá? Você não deixa de dar um respaldo para aquele cliente de forma virtual, tá? Oi, Ninho, tudo bem? Então, vocês precisam ter isso em mente, tá? A arte de encantar esses clientes e manterem o cliente sempre ali ao seu redor e se fazendo presente e lembrado. Expectativa de direito. Você atendeu um cliente e viu que aquele cliente não tem direito, mas ele lhe procurou, então ele tem que fazer parte do seu banco de dados de expectativa de direito, tá? Você não vai oferecer ações para aquele cliente, mas ele vai estar numa lista de transmissão que você vai poder informar para aquele cliente novidades, tá? Sobre o previdenciário, sem configurar venda de ações, sem configurar venda de serviços, mas vocês podem sim enviar algumas mensagens, algumas considerações acerca do direito previdenciário que você vai se fazer lembrar
aquele cliente vai se fazer lembrar de você. Então, mesmo que ele tenha uma expectativa de direito, que ele não tenha implementado os requisitos, ele vai lembrar de você e algum parente, algum amigo, algum vizinho vai implementar os requisitos, ou vai adoecer, ou vai precisar do contato de algum advogado, e você vai estar ali sendo lembrado para que possa dar esse respaldo. Tá? Então, cuidado para não configurar captação indevida, mas o fato de você, ou mala direta para vários clientes, mas o fato daquele cliente ter lhe procurado, de fazer parte do seu banco de dados de clientes, você pode mandar uma mensagem de Natal, tá? Pode mandar uma mensagem de Feliz Ano Novo, Feliz Páscoa, né? Então, sempre tem um banco de dados de clientes previdenciários. Aqueles clientes previdenciários sempre tem que fazer parte ali da sua rotina, né? De como você vai conseguir se manter presente na vida dessas pessoas, tá? Aqui eu devo ter um banco de dados de 10 anos de advocacia. Lógico que a minha... perspicaz aí dessa questão de se manter presente, de encantar esses clientes. Eu até indiquei um livro para vocês aí, o jeito Disney, né, de encantar os clientes. É exatamente isso. Você vai para Disney uma vez, vai para Disney 2 vezes, você sempre quer voltar para Disney porque o Mickey tá lá, sempre lhe encantando. Ah, doutora, como é que você vai comparar o Mickey com um advogado? Bom, gente, a gente tem que encantar, assim, esses clientes para que esses clientes retornem sempre para você, ou que lhe indiquem para outras pessoas, tá? Então, isso é muito importante. Deixa eu ver aqui as perguntinhas que estão fazendo. Bom, depois quem tiver alguma dúvida pode enviar aí para a caixinha de perguntas, tá? Que aí eu vou respondendo. Então, fora isso, hoje vocês têm todos esses meios virtuais, né? Eu ainda não tenho blog, eu confesso que eu era meio avessa às redes sociais, mas como eu disse, hoje o meu escritório já se gere um pouco só, eu já tenho uma dinâmica de gestão que funciona, então eu me atrevi a estar presente aqui nas redes sociais, tanto para estar mais próximo aqui de outros advogados, aprendendo um pouco, né, porque eu tenho muito a aprender ainda, como também para parcerias, né, para outras formas de canalizar em minha advocacia quem eu não poderia alcançar, tá? Então são vários canais de distribuição aí dos seus serviços, né? Hoje a gente tem aí blogs, né, que direcionam aí para alguns clientes que querem ficar por dentro das notícias previdenciárias. Tem essas listas de transmissão que vocês só precisam tomar cuidado para não configurar a captação indevida. Tem a questão das redes sociais. Eu percebo que o Instagram ele traz um pouco de parcerias com outros advogados. Desde que eu entrei aqui, eu confesso que eu consegui poucos clientes pelo Instagram, mas consegui várias parcerias com outros advogados. Isso eu não tinha na minha época, tá? E vocês têm isso hoje. A questão dos clientes mesmo, para prospecção de cliente, eu vislumbro mais o Facebook traz mais clientes do que o próprio Instagram, tá? Então, vejam os canais de distribuição virtual que vocês podem prospectar clientes, tá? Outras formas de prospecção, cliente previdenciário está em todo local, tá? Palestras em associações, em sindicatos. Costumo falar que eu fiz uma época dessa uma parceria com um contador para planejamento previdenciário. A gente sabe que a advocacia previdenciária, após a reforma, uma gama grande de segurados estão aí procurando as previdências privadas, né, com medo aí dessas reformas, as reduções aí no tocante ao cálculo dos benefícios, tanto das aposentadorias programadas como dos benefícios por incapacidade. O único que se manteve aí foi o auxílio-doença, né? Mas que aí vocês têm que tomar cuidado também, já uma outra dica aqui com relação a isso do auxílio-doença nos acordos do INSS, para que vocês verifiquem ali, né, se vale a pena realmente uma aposentadoria por invalidez, porque se não tiver dentro daquelas 3 regrinhas, ou maior de 60 anos, ou portador de HIV, ou 55 anos de idade com mais 15 de contribuição, ele entra no pente fino da mesma forma. Então às vezes não é vantajoso aquele segurado fazer uma aposentadoria por invalidez e ter uma redução significativa no valor da RMI, tá? Então vocês precisam verificar isso. Voltando para a parte do contador, verifiquei essa gama aí grande de clientes migrando aí, além
da Previdência Pública, né, para alguns planos de Previdência Privada, né? Então a gente precisa ter esse leque aí, observar o que é que pode agarinhar e prospectar clientes, tá? Fiz uma parceria aí para enviar pessoas, né, que eu faço os planejamentos previdenciários para algumas pessoas, algumas seguradoras que vendem planos de previdência privada, porque quando eu faço meu planejamento, eu já mostro ali pro cliente, né, que aquilo que ele tá deixando de contribuir pode ser investido de outra forma, talvez numa previdência privada. E aí eu comecei a indicar algumas seguradoras, né, que aí eu vou voltar para os contadores também, para que eu pudesse enviar essas pessoas para fazer as previdências privadas, e acaba que vira uma parceria, né? As pessoas que chegam lá para procura de previdência privada, que estão ali meio que desiludidos com a previdência social, acabam que aquela seguradora está encaminhando para mim as pessoas para que eu possa fazer um planejamento, tá? Então tenham esse leque, tenham essa visão empreendedora do seu negócio. A advocacia previdenciária, em vez de você, não importa se você tem escritório físico ou não, tá? Você precisa ter essa visão empreendedora da advocacia. Você, advogado, é a sua empresa. Você, advogado, é a sua imagem. Você vai vender a sua imagem de uma forma ética, mas você precisa aparecer, você precisa vender a sua imagem, tá? Outra coisa, a parte dos contadores, né? Contador também, eu faço muita parceria com relação ao planejamento, e o contador é quem toma conta ali de toda a parte de anual de imposto de renda dos segurados, que podem ser seus futuros clientes. Então, se vocês conhecem contadores, façam esse networking com esses contadores e observem que você pode trazer, sim, clientes através desses contadores, né? Parcerias com esses contadores, você pode unificar o seu serviço com o do contador. Se você não é bom em cálculo, que eu já lhe adianto que o advogado previdenciário precisa estudar cálculo, tá? A reforma aí trouxe várias possibilidades, a gente tá no início da reforma, a reforma tá trazendo várias possibilidades, né? Revisionais, tá aí o decreto 10.410 cheio de irregularidades, a gente verifica que ele extrapolou demasiadamente o poder ali regulamentar, né, regulamentador da função do decreto. Então vão aparecer várias possibilidades, gente. A gente veio aí com a reforma da Previdência e não deu tempo nem de colocar muito em prática, né? Porque essa reforma da Previdência, logo depois veio essa pandemia que a gente teve aí que correr atrás para conseguir gerir o nosso escritório, a nossa advocacia de uma forma que a gente conseguisse conduzir ainda dentro dessa pandemia, né? Dentro da impossibilidade dos atendimentos presenciais. Mas isso é muito importante. Que vocês façam essas parcerias, né, com essas pessoas e etc, para que vocês fiquem munidos aí de várias possibilidades, né, de prospecção de clientes, tá? Essa prospecção sendo de forma ética, não vejo problema. Acredito até que a OAB vai ter que rever aí algumas questões do Conselho aí Federal, né, Conselho de Ética, rever aí algumas questões com relação a essa parte virtual, aí esse crescimento da advocacia digital, né? Rever algumas coisas, fazer algumas considerações com relação ao que é captação indevida. Precisa acompanhar aí o tempo, né? A OAB vai precisar aí acompanhar todas essas modificações que a pandemia, inclusive, acelerou demais, né, esse campo virtual aí da nossa advocacia, tá? E o advogado previdenciário precisa ser, sim, estrategista para traçar metas, para que acompanhe, né, todas essas alterações, todas essas novidades que a gente vem verificando aí, né, na nossa advocacia, tá? Outro ponto, gente, que eu vejo que é uma dificuldade de vocês enorme, é com relação à precificação do trabalho de vocês. Vejo várias pessoas me mandarem mensagens aqui, e eu tinha muito essa dificuldade de precificar os meus serviços, mas eu aprendi a me autovalorizar, né? Autovalorização é tudo. Você precisa se valorizar, e quanto mais você adentra ali no campo previdenciário, quanto mais você cria prática, você começa a ver o seu potencial e você começa a ver o quanto você é capaz, tá? Quanto mais você estuda. Caiu.
Oi, gente, me falem, travou? Me contem aí se travou. Nécia? Travou? Vocês puderem me responder se travou, porque pra não ficar falando aqui só. Não, está ótimo, tá? Não caiu, né? Tá bom. Então, vocês precisam acompanhar aí, né, tudo, tá? Que vem acontecendo aí. A gente tava na precificação, né? Quando eu olhei aqui. Quando eu parei aqui para ver a questão achando que estava travando. A precificação, gente, realmente é uma dificuldade, tá? Que eu costumo precificar processos administrativos, o processo judicial, lógico. Costumo falar que a advocacia previdenciária, a gente tem essa dificuldade, principalmente nos LOAs, né, nos benefícios que se tratam de segurados com a condição mais dificultosa. Então a gente tem a dificuldade de precificar o início da ação, tá? Eu precifico o planejamento previdenciário, geralmente eu cobro 50% no fechamento do contrato e 50% antes da entrega do planejamento previdenciário. Eu precifico todos os serviços agregados, eu não fico, não tem a possibilidade de eu mexer num CNIS de um cliente para fazer retificações no CNIS, averbações ou qualquer outra coisa por menos de um salário mínimo, tá? Então eu faço um salário mínimo ali para o cliente e aí depois eu vou montando pacotes de serviços agregados, correção de indicadores, averbação de tempo em outro regime, e aí monto um pacotezinho lá para o cliente, ofereço para ele. Muitas vezes eu percebo que o cliente ele tem a necessidade, você precisa vender o serviço agregado, isso vai lhe dar fôlego também no início da sua advocacia para que você possa respirar ali financeiramente, né, e se manter estimulado. Além dos processos administrativos, como eu falei, vocês possuem várias possibilidades aí desses processos administrativos, tá? Não desanimem, gente, a advocacia previdenciária é muito promissora, com a reforma vem várias possibilidades e traçando estratégias, tudo é possível, tá? Vejam aí, passei aí vários anos aí assando e comendo, como a gente fala, mas estou aqui ainda firme e forte, tá? Então, vejam aí essas possibilidades, né, todas, de precificação. Não deixem de cobrar pelos seus serviços. A gente fica, eu tô começando a advocacia agora, eu tenho que cobrar. Se você não confiar em você, quem vai confiar? Né? O seu cliente, você precisa mostrar a sua autoconfiança para que aquele seu cliente confie no seu trabalho, né? E a gente colocando o nosso preço lá embaixo, o cliente não vai dar nem valor para o seu serviço, né? Você precisa vender o seu serviço da forma como você merece vender, tá? Então ofereçam serviços agregados. Percebo que muitas vezes os clientes dizem, doutora, não tenho dinheiro para pagar o planejamento, ou só o planejamento ou só o serviço agregado. Então eu falo, então vamos fazer todos os serviços agregados, que eu vou traçar aqui para você o que precisa ser feito, e aí quando você tiver uma folguinha, a gente faz o seu planejamento já com tudo corrigido, porque se você for vender o planejamento, isso não significa que você vai ter que fazer as correções. Então realmente vão ser duas cobranças distintas. Então, se você fazer só o planejamento, você cobra pelo planejamento e indica as correções que precisam ser feitas para aquela expectativa de direito que você está vislumbrando e dando parecer, tá? Processos administrativos, eu sempre cobro pelo administrativo, né, um valor das parcelas vencidas e um valor das parcelas vincendas. Observem a tabela da OAB de vocês para precificar. A gente tem muita dificuldade de cobrança nos benefícios por incapacidade, mas aí vocês podem verificar ali nesses benefícios por incapacidade o tempo, né, que ele vai receber dos meses desde o agendamento até a concessão do benefício. Geralmente, quando ele é implantado, ainda tem uns 2 meses ali para você receber, mais os meses para frente que ele venha receber. Então, você precisa verificar tudo isso para cobrar tanto das parcelas vencidas como um proporcional também das parcelas vincendas relativas ao tempo que aquele segurado venha receber o benefício, certo? Não deixem de cobrar. Processos judiciais, observem a tabela da OAB e cobrem. Costumo falar que os juízes, às vezes, eles limitam honorários dentro do processo judicial. Gente, costumo dizer que juiz não é para estar limitando honorários. Vocês têm que se basear e identificar quanto vocês vão cobrar pela tabela da OAB. Sigam a tabela da OAB. O juiz limitou o honorário de retenção no seu processo, você possui um contrato,
firmado com aquele cliente, cobrem por fora. Vocês vão estar resguardados pelos padrões éticos e pelos padrões relativos à cobrança de honorário que a sua OAB lhe possibilita. Tá? Então, não se baseiem pelo que o juiz determina em sentença na parte de limitação de honorários. Essa questão da autovalorização é muito importante para vocês criarem essa confiança de cobrar e realmente dizer que vai cobrar, dizer quanto cobrar. Sejam claros com os clientes para que aquele cliente tenha confiança em você, né? E quando você venha cobrar, você continue ali no contato com aquele cliente, sempre para que ele possa indicar para vocês outras possibilidades e outros clientes, tá? Revisões, o cliente ele tem uma contrapartida do INSS, ele recebe um benefício, ele possui uma renda que ele pode lhe pagar um valor inicial. Então, para as revisões eu costumo cobrar sim honorários iniciais e depois o êxito. O que é que eu faço quando ele paga os honorários iniciais, caso seja improcedente, né? Aquele meu pleito na justiça, eles vão infelizmente já vão ter pago aquele valor inicial que vai pagar ali o seu trabalho, né? Você vai despender tempo, energias e forças para poder dar entrada naquele processo. Caso seja procedente, eu vou cobrar o percentual das parcelas vencidas, mais o percentual em cima da revisão das parcelas vincendas e desconto o que foi cobrado inicialmente. Tá? Para você não cobrar o que você cobrou inicial, mais os honorários contratuais em cima do que o OAB fala, tá? Giovanna tá falando 3 mais 30 do retroativo. Isso daí vocês vão ter que ver o OAB de vocês para ver quais são os mínimos para cobrar. Tem aquela questão do RH também, não sei como é aí, mas aqui a gente tem um valor do RH que dá direito a um mínimo para que você venha cobrar aquele cliente, tá? Só que às vezes a gente percebe que nos benefícios por incapacidade, principalmente em sede administrativa, não tem como cobrar aquele mínimo. Então você tabela ali um proporcional iniciando do salário mínimo para fazer essas cobranças desses clientes dessa parte administrativa. Pelo menos um mínimo vocês precisam ter de garantia para que vocês não trabalhem de graça, né? Advogado nenhum merece trabalhar de graça. Então, gente, primeiro com relação à parte inicial, né, de você prospectar, a gente já falou que existem dificuldades, o importante é você se manter ali firme e forte. Eu passei por várias dificuldades. Segundo, a gente falou da sua dificuldade de precificação, que eu também tive no início, mas percebo que quanto mais você adentra no campo previdenciário, quanto mais você vê a sua capacidade em beneficiar os seus clientes, mais você se sente confortável e mais você tem segurança realmente de cobrar pelo seu trabalho. E o terceiro desafio que eu tive e tenho até hoje, né? Não é a gestão só do tempo, a gestão financeira do meu escritório e a gestão de andamento processual, é a gestão também da minha vida pessoal com o meu trabalho, né? A gente sabe que eu realmente trabalho demasiadamente, precisei, né, cuidar um pouquinho da minha saúde, né, cuidar um pouquinho da minha família e comecei a traçar metas também para a minha vida pessoal, para que ela ande ali em paralelo com a minha vida profissional, para que vocês tenham paz nos dois setores, né? Digo muito a vocês, não se apeguem à bagagem, ao sucesso dos outros, já disse isso no início, você tem toda a bagagem da sua vida, você que sabe do quanto você se esforçou, cada passo que você deu, tudo que você almejou, todas as metas que foram traçadas, cada passo conquistado. Então isso tem que ser valorizado. Às vezes você tem muito mais valor dentro das suas lutas do que eu, ou do que outra pessoa que você vê aí no Instagram que tem um sucesso profissional. Sucesso é individual, é pessoal, dentro das suas possibilidades, dentro da sua vida, dentro das suas condições, tá? A gente não pode cobrar que o sucesso, talvez, de uma pessoa que tem algumas dificuldades com relação à parte visual, né? Seja o sucesso de uma outra pessoa que tem todos os artifícios ali físicos, né? Para conquistar e agarinhar algumas outras coisas, tá? Então vocês precisam, dentro das possibilidades de vida de vocês, valorizarem o que vocês conquistaram e o que vocês possuem, tá? Até hoje, como eu estava falando, eu tenho algumas dificuldades com relação a isso do meu trabalho, em gerir a minha vida pessoal, a minha vida profissional, apesar de ter deixado a gestão do meu escritório redonda, né? A parte de otimização interna, gestão tanto de otimização de serviços como a gestão financeira, tá? Então vocês precisam verificar
Isso daí porque a nossa vida não é só um setor, né, profissional. A nossa vida tem várias searas que a gente precisa estar em paz com elas para que a gente se sinta feliz. Não adianta você ter o sucesso na vida profissional e não conseguir dar pelo menos um pouco na sua vida pessoal, fazer alguma coisa por você, né? Tracem metas, estratégias para que isso entre em consonância ali na sua vida, tá? A parte de gestão ali do meu escritório. Oi, querida, vou deixar salva. Vou deixar salva, sim, tá? Vou deixar. Preciso só tomar cuidado aqui com o tempo, porque já estamos em 50 minutos. Eu acho que vou ter que finalizar a live, senão o Instagram vai derrubar a minha live e a gente não vai conseguir salvar e que outras pessoas tenham esse acesso, tá? Só para finalizar, as dificuldades, conseguir os clientes que desmotiva, a autoconfiança no seu trabalho, né? E a gestão, otimização, tanto internamente do seu escritório, que aí você precisa traçar metas de acordo com a sua demanda, e a gestão da sua vida pessoal com a sua vida profissional. Esse ano da pandemia e o ano anterior eu já vinha me trabalhando muito nisso, e o meu processo agora, diferente do de vocês, é dessa construção de gestão pessoal com a profissional, tá? Eu tenho tentado melhorar a cada dia, tenho tentado fazer e elaborar planos de ação para que eu melhore aí nessa minha gestão pessoal com a profissional, e é o que eu digo a vocês, tudo faz parte do processo. Eu já estive na parte de não ter clientes, eu já estive na parte de desistir da profissão, de tentar outras coisas, mas desistir assim, o pensamento vinha, mas no outro dia eu acordava sempre com um plano de ação elaborado na minha mente. Eu dormia pensando desmotivada e acordava motivada a um plano de ação. Se não dava certo na segunda, na terça, na quarta ou na quinta, na sexta eu continuava com o mesmo plano de ação. Portanto, deu certo, eu mudava a rota, não estava dando certo por aqui, o plano de ação se mantinha, eu só mudava a rota, tá? Então vocês precisam ter isso em mente, para que vocês possam ter fôlego e aproveitem as oportunidades que vocês possuem hoje com todo esse mundo virtual e digital do INSS, tá, gente? Eu vou ter que finalizar a live, senão a gente não consegue deixar salva, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês aqui. Ontem também a gente não conseguiu ontem fazer, mas acho que hoje eu passei tudo que eu queria passar para vocês, porque eu acho uma covardia a gente só mostrar aqui o nosso êxito, o nosso sucesso, sem mostrar o quanto a gente aqui do outro lado, que às vezes vocês admiram, se espelham, somos frágeis também, passamos por dificuldades, temos dificuldades, pensamos em desistir, ação, meta e força aí de pensamento para se manter firme aí na advocacia de vocês, tá? Um beijo, obrigada aqui pela presença, e a gente vai se mantendo contato aí esses dias ainda até o recesso com algumas novidades, tá? Beijo!